aplicação do laser, ela é relativamente nova, falando de amamentação, né? A enfermagem e a fisioterapia também já trabalham com laser para acelerar a cicatrização de fissuras há mais tempo, assim, mas o laser ele era muito utilizado para essas feridas da perna, assim, de pacientes com diabetes, pacientes com Uhum. problemas de varizes, né? Então ela já vem sendo usada há mais tempo. Na mama, ela é relativamente nova, né? E como ela tem um poder de acelerar muito, né? Eu sempre falo para as pacientes assim, quando o laser ele é bem aplicado, porque também tem isso, né? Eu tenho que aplicar a dose certa, tenho que escolher o tipo de luz certa, né? Quando bem aplicado, a gente nota evolução na cicatrização em horas, né? Em 12 horas a gente já nota a diferença, e em 24 horas a gente percebe diminuição, muitas vezes, né? Da Uhum. ferida, né? Da fissura. Claro que a gente brinca muito nos grupos, né, de discussão, de casos, enfim, que o laser não é varinha mágica, né? Então não adianta eu Uhum. aplicar o laser, a mãe vai sentir menos dor, vai melhorar a cicatrização, mas a gente precisa sempre identificar o que está O que que foi? causando o Uhum. machucado, né? O que está causando a fissura, né? Para aí sim atuar nesse ponto, né? Que muitas vezes é correção da pega, né? E, paralelo a isso, aplicar o laser, porque ele dá muita diferença, assim. Ele promove, né, um alívio da dor, né, em horas também, e acelera muito a cicatrização. Então, é claro que sempre que eu puder usar o laser, por maior que seja ou por menor que seja a fissura, ele vai ter um benefício sim ali, né? A diferença é que se é uma fissura maior, eu vou precisar de mais aplicações, Mas, né? uhum. Vou precisar fazer mais aplicações do que, às vezes, uma fissura menor, que com uma aplicação, muitas vezes, a gente resolve, né? Uhum. E não sei se isso é mito, se é verdade, enfim, me corrija, né? Mas eu sei que eu apliquei, né, o laser e aí eu tinha medo, né? Tava com Uhum. medo de colocar a Vitória mamar, porque, né, é uma criança ali que eu não ia poder arrancar. A maquininha eu podia tirar a hora que eu bem entendesse, só que não tava me favorecendo, né? A maquininha tava machucando, porque a força da maquininha também é diferente da boquinha do bebê, né? E eu percebi essa melhora quando eu coloquei a Vitória realmente, quando eu me encorajei, eu disse, é hoje, chega. Me encorajei e botei ela, né? Porque eu teve uma noite que eu dei mamadeira para ela, que eu cheguei na exaustão, né? Tirei o meu leite e dei na mamadeira, porque eu tava dando através de sondinha, tu que me deu, acho, a orientação da sonda, eu fiz o que tinha para fazer, eu fiz. Só que chega um momento realmente, né, de exaustão, que eu dei a mamadeira chorando, assim, porque eu não queria, né? Se eu não quero, porque vai ser mais fácil a mamadeira, ela vai largar o peito, né? Toda aquela função, que ia ser mais cômodo para ela, né? Mas eu percebi essa melhora quando ela começou a mamar realmente. Isso é um mito? Isso é coisa da minha cabeça? Ou realmente a boquinha do bebê, sei lá, se é a saliva, se é a pega dele, o que que é que realmente melhora? Tu pergunta em relação ao laser? Isso, em relação ao Uhum. pós-laser, né? Sim, sim. Na verdade, o laser, ele atua de diversas formas, assim, né? Ele tem uma atuação lá a nível celular. E uma das atuações dele é promover esse efeito analgésico, né? Então, além dele acelerar a cicatrização, de melhorar a reação inflamatória, né? Ele também tem um potencial de analgesia, né? Então, ele atua a nível celular, diminuindo a sensação de dor. Então, Uhum. além dele acelerar a cicatrização, que é uma coisa que vai fazer diminuir a dor, A dor. tem essa questão desse outro efeito dele. Hoje em dia tem algumas pessoas que colocam um brinco, né, e que acabam usando o laser antes para fazer uma analgesia antes de colocar o brinco. A gente Uhum. não faz, né, isso a gente não tem o curso, né, da colocação do brinco, mas esses dias eu estava lendo sobre isso, assim, que usando esse efeito analgésico do laser para a colocação de brinco. Então, ele tem um efeito de alívio da dor, né? Além Uhum. de cicatrizar mais fácil, né? Então, não é da tua cabeça, ele tem essa ação mesmo, assim. Tá, mas eu digo a boquinha do bebê e a maquininha. Faz essa Ah, sim, diferença? sim, sim. É que o que acontece, né, também? A gente já atendeu pacientes, por exemplo, com machucado, né, com fissura,
pelo uso da ordenha, da maquininha, né? Esses dias a gente fez um post sobre a maquininha, porque aí também, né, a maquininha, algumas pessoas endeusam ela, né? Dizem que é um item que a gente tem que obrigatoriamente ter no enxoval, né? Só que o que a gente também vê? Se eu fizer mau uso da máquina de ordenha, né? E o que é mau uso, por exemplo? Quando o peito tá muito cheio, né? Se a gente colocar a máquina ali para fazer a ordenha, a chance de eu machucar é muito grande, né? Então, mesmo que eu vá usar a maquininha, eu tenho que ter todo um preparo antes. Tanto para o bebê amamentar quanto para usar a máquina, o meu peito tem que estar macio. Eu tenho que conseguir fazer uma prega. Então, eu não posso simplesmente perceber o desconforto, né? Notar que o peito tá cheio e querer colocar o bebê para mamar. Ou querer colocar a máquina de ordenha. Olha, muito provavelmente eu vou machucar o meu seio. Porque o peito muito cheio, ele favorece, né? O aparecimento da fissura. Além disso, hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de máquinas no mercado, né? Sim. A gente tem máquinas muito boas e a gente tem máquinas muito ruins, assim. Então, a própria força com que se faz a ordenha na máquina, né? Ela pode favorecer uma fissura ou doer mais, né? Então, tem tudo isso, assim. Com o bebê, como tu talvez, né, foi já com todos aqueles cuidados e passos, né, de tentar amaciar a mama e favorecer a pega, estimular a abertura de boca, tu sentiu menos dor do que com a ordenha. Porque a ordenha é isso, se a gente abusar da força, se a gente colocar a ordenha na mama muito cheia, fazer né, muita pressão, enfim, vai doer bastante e pode até machucar realmente, né? Então, é mito que a boquinha do bebê cura. É a pega Não, correta, independente da exato. máquina. Não é a Isso, saliva, exato. não tem nada disso. Sim, porque eu passei leite materno, eu sei que secador, eu fiz tudo que tinha pra fazer, que eu via na internet, o que me falavam, eu fiz, porque realmente é isso, é exaustão, né? Meu desespero. Né? Isso também tem muito mito, né? A gente fez um post sobre uma série especial sobre fissuras e porque realmente é um assunto que rende muito, assim. Tem gente que ainda fala para colocar alimentos, né? Tipo casca de banana, casca de mamão, né? Tem gente Eu que não fiz, mas eu fala ouvi. tem gente que fala, por exemplo, isso é um mito que, assim, acho que 90% das gestantes escutam, que é que elas têm que passar bucha vegetal na gestação, né? Pra, não sei, na verdade, qual é a justificativa, mas é mito, né? Também. Eu ouvi que era para calejar, para deixar bem forte, bem resistente. Meu Deus, o que doía aquilo. Exato, né? É uma situação extremamente desconfortável, né? Já atendemos pacientes com machucado na gestação de passar a bucha, né? Então, assim, muito, muito complicado, assim, porque quem já esteve grávida sabe da sensibilidade do seio. E aí, se diz para uma mãe que ela tem que fazer esse preparo, se ela não faz esse preparo, depois ela fica, meu Deus, olha aí, agora machucou porque eu não fiz, né? E aquela que fez, meu Deus, mas eu fiz, como é que machucou, né? Porque de verdade não tem nada a ver, né? Então, um dos mitos campeões é esse, de que a gestante tem que preparar o seio. Isso não existe, né? Não existe evidência nenhuma, né, em estudo nenhum, dizendo que algum preparo durante a gestação vai ter benefício lá na frente na amamentação, né? Então, Nem o sol. Nem o sol, na verdade. Porque, assim, primeiro que normalmente é muito difícil, né, para uma mulher conseguir expor as mamas ao sol, né, no tempo, na hora adequada, né, isso é bem inviável na maioria das rotinas das gestantes, né. Aí aquela mulher que não fez vai ficar pensando, poxa vida, né? Olha aí, machucou porque eu não fiz, né? E não tem nenhuma evidência científica dizendo que tomar sol por tanto tempo, enfim, vai ter um efeito benéfico lá na amamentação. O que a gente sabe, na verdade, né? A melanina, né? A pele que tem mais melanina, ela é uma pele mais resistente. Resistente, né? naturalmente. Moreninha, ela é mais resistente que a pele da Nath, mais branquinha, né? Sim. Só que na gestação, os hormônios já transformam, né? Quem também já ficou grávida sabe que uma das primeiras coisas que a gente nota é um escurecimento da areola, né? A gente percebe que a areola ficou mais escura. Ou seja, o corpo já fez
né, com O que que tinha que ser aumentasse a feito. concentração de melanina ali naquela areola. Então, ela já foi preparada naturalmente para isso, né? Outra coisa que as mulheres notam é o surgimento daquelas pontinhas, daquelas, parecem espinhas, assim, né, na areola. Uhum. São glândulas que secretam, né, algo para proteger a areola. Então, o corpo faz o preparo, né, de uma forma hormonal, de uma forma natural. Então, não existe, né, nenhum estudo que diga que tomar sol vai ter benefício, que passar bucha vai ter benefício, né? Pelo contrário, a gente vê às vezes as mulheres se machucando, né? Na Uhum. tentativa de se preparar e sem, em uma conduta que não tem, né, evidência de que vai ter um efeito benéfico lá na frente, né? Então, a minha dúvida já foi sanada aqui. Eu ia perguntar o que que eu posso fazer para me Uhum. preparar para essa, né? Para essa próxima. Eu ia perguntar se tem como fazer um laser antes, se existe alguma coisa. Então, não, né? Não, não. Tem gente que vende, né, a ideia do laser na gestação para proteger, enfim, Prevenção. né, mas Uhum. não é real, né? Não existem estudos falando que ele vai ter um efeito de proteção, né? Então, Uhum. mito também, né? O E que eu vi. tu que já é mãe de segunda viagem, né? Que já tem dois. Como é que foi a experiência do segundo, amamentar o Pois segundo? então, né? Aí que tá. Eu antes eu ia dizer e perdi, né, o fio. O primeiro filho eu amamentei super bem, né? Assim, não tive problema nenhum, ele mamou bem, enfim, não tive fissura, tudo certo, né? Aí o segundo filho, né? Eu Hum, já tinha feito, né, cursos, já tinha hum. maternagem, já tinha atendido, né, um monte de gente. Sim, tu E me aí quando ele atendeu grávida, nasceu, né? eu tive fissura. E aí eu não consegui amamentar, ele ganhou pouco peso nos primeiros dias, eu tive fissura, muita dor para amamentar. E aí lá pelas tantas eu comecei a pensar, gente, o que que tá acontecendo, né? Porque Sim. eu consigo ajudar as outras pessoas e eu não tô conseguindo me ajudar. E principalmente eu sabia que tinha alguma coisa errada, primeiro porque eu tinha tido uma experiência anterior, né? Então assim, eu Uhum. sabia que aquela amamentação ali não estava Não boa. tava certo. Eu tinha informação e eu conseguia ver que ele não estava tendo uma mamada legal. Então, assim, alguma coisa tinha, né? Até que um certo dia ele estava chorando e daí eu olhei bem para ele, ele tinha a língua presa. E nós não tínhamos visto, a pediatra não tinha visto, né? Ninguém tinha visto, né? Mas isso, talvez se ele tivesse sido meu primeiro filho, talvez se eu não tivesse informação, né? Se eu Ir não tivesse atrás. estudado sobre isso, eu teria achado, isso mesmo, né? Bah, dói mesmo, né? E não, eu tinha informação, eu sabia que não estava legal, e enquanto eu não insisti, e na verdade, quando eu fui na avaliação, né, para fazer o corte da língua, o médico disse pra gente voltar dali 2 meses, quem sabe, né? Ele disse, pois é, será? A gente eu também na dúvida, quem sabe volta daqui 2 meses. E aí eu disse pra ele, doutor, se eu não trabalhasse com isso, se eu não tivesse certeza de que a amamentação não tá legal, eu iria voltar daqui 2 meses, provavelmente com um nenê desmamado, né? Ou com um seio acabado, assim. Sim. Né? E aí eu insisti, né, que alguma coisa não estava legal. Então tá, né? Ele acreditou na gente, fomos, ele avaliou e aí ele realmente concordou que a língua era presa, né? E aí fez o cortezinho, enfim, era uma língua relativamente simples, né, de resolver. Fez Uhum. o corte, já nas próximas mamadas eu já notei diferença, porque aí também eu aplicava o laser em mim e não melhorava. Né? Eu aplicava o laser, aliviava um pouquinho, mas no outro dia de manhã eu já estava com a fissura de novo ali, né? Então, para Por causa ver da como pele. não tem solução milagrosa, né? Enquanto eu Uhum. não resolvi o causador da fissura, eu não tive Uhum. mamadas boas, né? Ele arrotava durante a mamada, ele soltava muito pum durante a mamada. Eram mamadas inquietas, assim, ele não ficava relaxado, Desconfortável. Uhum. ele não ganhava peso, né? Então, mas eu não conseguia montar todo o quebra-cabeça até a hora que eu parei e olhei a língua, né? Mas eu sabia que alguma coisa não estava bem, né? Então o conhecimento naquele momento me empoderou para insistir, Uhum. né? Em que alguma coisa não estava legal, né? E aí foi interessante, assim, porque esse colega médico, ele me disse assim, eu nunca atendi um bebê tão pequeno assim, né?
com essa situação. Normalmente os bebês chegam aqui já com 2, 3 meses. E aí ele mesmo parou e pensou, mas realmente eles não estão mais mamando, né? Eles já Sim. desmamaram. E aí foi muito legal, porque a gente criou uma parceria de eu encaminhar as pacientes para ele cedo, assim, e ele sempre me Uhum. dava um retorno, assim, olha, atendi um bebê que tu indicou com 7 dias, com 5 dias, com 10 dias, né? E foi legal, assim, quando a gente tem um colega parceiro que percebe, Sim. que entende, né, como a gente entende, essa troca é muito legal, assim, porque a mãe se sente escutada e acolhida, né? Porque não é normal machucar e doer. Alguma coisa não tá certa, né? Tá Ou é certo. na mãe, ou é no bebê, mas alguma coisa não tá certa. Mas depois que vocês identificaram isso, resolveram e teve sucesso. Ele tá com que Sim. idade? Ele tá com 2 anos e 7 meses. Ah, é só 2 meses de diferença da Vitória, então tu tava quase ganhando. É. Quando eu 2 fui ali, anos e eu lembro que 7 tu meses. tava barrigão. Então tu tava quase Isso. ganhando. Já acho que nasceu em maio, né? Era para maio, nasceu finalzinho de abril. Ah, nasceu antes, nasceu em abril. É, eu lembro que eu fui lá, tu tava com barrigão e eu tava com a Vivi no colo. Mas depois foi sucesso, então, a amamentação, depois de resolver isso. Foi. Depois, assim, meu Deus, passou ali alguns dias, né? Porque daí Sim, tem isso, né? a Até que recuperação ele dele. se ajustou com aquela pega, com aquela nova língua, né? Mais solta, enfim. Demorou alguns dias, mas a fissura logo melhorou, né? Acho que deu mais um dia, 2, talvez. A fissura que eu vinha já há uns bons 3, 4 dias lidando com ela melhorou. Ele passou a ganhar peso, né? As mamadas foram mais tranquilas, aí tudo ficou bem melhor, assim. Deixa eu te ver Mas como, foi né? por muita insistência, assim, foi Sim. por entender que alguma coisa não estava legal, né? Não, eu sei que alguma coisa não tá certa, né? E essa Foi linguinha muito. presa não é algo fácil de identificar, então. Não, ela dificulta muito, né? E infelizmente tá mudando, assim, mas alguns profissionais ainda são bem resistentes, assim, em dizer que não tem problema nenhum, né? Que ela não tem impacto na amamentação. E hoje em dia a gente sabe por estudos, né, por colegas que estudam muito isso, de que a língua presa ela tem impacto na amamentação, na fala, na mastigação, no sono, no ronco, na apneia do sono, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que a língua presa, existem diferentes graus, né, de língua presa, Uhum. mas em algum efeito, algum prejuízo vai ter. Pode ser que o bebê mame bem, mas ali na frente ele vai Vai ter ter algum algum. problema ou na fala ou na alimentação, né? Então, Uhum. sempre que a gente suspeitar de uma língua presa, é fundamental fazer uma avaliação, Uma né? Com avaliação. uma fonoaudióloga, com um otorrino, com uma dentista, né? Que entenda e que valorize, né, a questão da amamentação.